A dificuldade dos pilotos, dos segundos pilotos, em andar para e passo, ou pelo menos próximo do Verstappen na Red Bull, e fala muito mais até sobre um problema de longo prazo que a Red Bull tem e continuará tendo, e que vai se agravar quando o Verstappen for embora. Presta atenção nisso. Por quê? Porque todos eles, os pilotos, sem exceção, Gasly, Alexander Albon, Sérgio Pérez, agora Liam Lawson, e o Tsunoda já deu uma falada a respeito, comentam da chamada janela muito estreita, o carro funciona bem. Quando a gente fala janela, é mais ou menos assim, para publicar vídeo no YouTube existe uma janela. Não adianta publicar vídeo depois da meia-noite, porque o meu público estará majoritariamente dormindo. Não adianta publicar vídeo antes das 6 horas da manhã. Então existe uma janela, né? Tem um horário que é melhor de publicar. Antes disso é ruim, depois disso é ruim, e etc. Trazendo agora de volta para o carro. Existe uma janela de operação que fala de temperatura de pneu, pressão, carga de mola, etc. e tal, que os pilotos têm tido dificuldade de encontrar. É evidente que o Verstappen é um piloto muito melhor do que Gasly, Albon, Sérgio Pérez, Liam Lawson e Tsunoda. E um piloto, dentre várias capacidades, várias habilidades tem que ser adaptável. É o que a gente fala toda vez que eu vou em algum podcast e conto a história do Joe Ramirez, falando que o Ayrton Senna copiava o acerto do Prost, várias vezes quando ele se perdia, e que aí conseguia ser mais rápido que o Prost com o acerto do Prost, evidencia o quê? Que em acerto, Prost, é uma caixinha lá de... O Prost tinha uma nota mais alta que a do Senna, mas em adaptabilidade, o Senna tinha uma nota mais alta que a do Prost. A mesma coisa para o Verstappen. É um piloto mais adaptável a essas dificuldades do carro. Isso não necessariamente significa que ele seja o único piloto desse grid que consiga andar bem com o carro da Red Bull. A gente não sabe como andaria um Leclerc, que é outro cara que anda sempre no limite extremo, como já diria Galvão, no fio de navalha. A gente não sabe como andaria o Hamilton e outros, mas a gente sabe que esse carro tem uma janela de operação muito estreita e que o Verstappen consegue operar muito bem nesses limites exíguos, bastante apertados. Só que o Verstappen não é eterno. E a gente sabe do contínuo alarido, uma contínua chama queimando aí, dizendo que ele pode sim sair no final desse ano ou no final do ano que vem. Especialmente vindo o regulamento novo de motores, que a gente sabe parece não ser algo que a Red Bull vai tirar de letra de cara. Por quê? Sempre comento aqui a dificuldade que é fazer motores e que Ferrari, Mercedes, a Renault que desistiu de fazer, mas a Honda estão fazendo motores de alguma forma há 100 e poucos anos. Na verdade, a Mercedes há 125 comemorou aquela vez em 2000. A Ferrari comemorou 90 anos esses tempos atrás. A Honda também é mais do que cinquentenária e etc, né? Então, a Renault, uma das primeiras da história a fazer. Então, assim, fazer motores não é um troço simples. E a Red Bull Powertrains, ainda que tenha roubado um monte de gente na Mercedes, contratado de 30, 40, ainda que tenha o apoio da Ford e etc, a gente sabe da dificuldade. Toda vez que alguém vem, olha o que aconteceu com a Honda mesmo, em 2015, 16, 17, na McLaren com o Alonso, não é verdade? Então, tudo isso é complicado. E se o Verstappen sair, a Red Bull pode, de repente, virar uma equipe média, pior que a Racing Bulls. Por quê? Porque o que a gente tem visto são que os pilotos que vão para a Racing Bulls começam a andar melhor, porque a tal janela de operação do RB21, que é assim, no XRC 002 é maior. E às vezes o carro pode não ser tão veloz no seu momento ideal, mas é tão difícil chegar no momento ideal que o outro aqui funciona mais. Ele é um nota 6 nos 6 dias da semana, em vez de 7. O outro é nota 10, 2 dias na semana. Entende? A Red Bull vai colocando-se aí numa situação em que, e isso explica, dizem, trazer o Tsunoda, que é um piloto mais experiente do que o Lawson, para vamos ver se um cara com mais rodagem, já que nós tivemos que mandar o Pérez embora, porque o Pérez é um cara bem experiente, né? Vamos ver se um cara mais experiente do que o Lawson consegue tirar a gente desse buraco. Não dá para a gente confiar só no feedback do Verstappen, porque o Verstappen é um piloto acima da média nas qualidades, muito acima da média. Se a gente ficar... E aí eu tento explicar, não é que fazem o carro para ele,
mas como levam muito em consideração o feedback de alguém que tem algumas dificuldades, que são dificuldades que os outros nem existem, por causa da capacidade e adaptabilidade que tem, o carro vai ficando cada vez mais extremo. E isso é uma tendência que vem seguindo já há algum tempo. Tudo isso para dizer, os pilotos nos outros carros diz muito mais até sobre uma incapacidade da Red Bull de enxergar os próprios problemas e aí fica trocando piloto do que qualquer outra coisa. Estava assistindo ontem, pra vocês terem uma ideia, não tinha assistido ainda Drive to Survive, mostrando a troca, né? Sai Ricardo, vem Lawson, mais uma vez o Tsunoda ficando de fora, não sendo escolhido, etc. Para dizer para vocês, olha só, em dezembro, mais uma vez, a Red Bull teve que decidir, por alguma razão entendeu que esse cara não era o Tsunoda. 2 corridas depois, ele é. E 2 corridas depois, todos os problemas emocionais que todo mundo apontava na Red Bull, inclusive, que o Tsunoda tinha, não existem mais. Aí vem a corrida, no Japão, e ele classifica pior, e chega na frente, é verdade, do Lawson, mas também se não chegasse, ia ser assim. E te digo mais, o Hadjar andando desse jeito, aquele meu post que eu não apaguei, porque né, que não nos falta coragem, o post continua no ar, aquele meu post dizendo, a continuar desse jeito, o Hadjar vai assumir o carro da Red Bull ao lado do Verstappen, pode voltar a ser muito certeiro. Eu não sou adivinho, eu não ganho para prever o futuro, eu sou analista. Então aparecem cenários, a gente, ó, isso e isso, acho que mudou isso e isso, e agora pode ser aquilo. Mas sei não, eu não descartaria. Como eu falei, no outro carrinho, o Tsunoda começou bem o final de semana, no TL1, andando aí um décimo 120, 0,110 atrás do Verstappen, e conforme começou a explorar o acerto, conforme começou a caminhar para tentar deixar o carro mais ao seu modo de pilotar, evoluiu, andou para trás. Quando chegou na classificação, que é a hora que você tem que estar vestido, você e o carro tem que ser uma coisa só, praticamente, ficou atrás do Lawson, ficou atrás do Hadjar.